Que me faz sair numa tarde fria e agradável dessa, se não for cuidar dos peixes? Essa é a amendoeira. Vou falar a respeito dela. Fala pessoal, meu nome é Alexandre do Aquarismo Sem Mimimi. No vídeo de hoje eu vim falar a respeito de alguns assuntos muito importantes no meio do aquarismo. Eu vim falar a respeito de uma conversa que a gente já tinha uma dificuldade muito grande de passar para as pessoas que acompanham o meu canal e tantas outras por falta de dados científicos. E finalmente a Universidade dos Estados Unidos certificou aquilo que a gente vinha falando há muitos anos. O que eu quero falar para vocês? Peixe, e eles chegaram nessa conclusão, que o peixe ele pode ficar com depressão. Olha que bagulho doido. Se a gente for pensar bem que um peixe de aquário pode entrar em depressão, alguns anos atrás isso acontecia, existia um descrédito muito grande. Como assim peixe pode ficar deprimido? Porque muitas pessoas, ainda no Brasil e fora do Brasil, isso não é uma questão nacional, olham o peixe como um bicho burro e alimento muitas vezes. Então eles têm uma dificuldade. Quando eu falava que o peixe precisa de ter um ambiente similar ao que ele teria lá na natureza, com uma população certa, porque senão ele ficaria depressivo, isso daí era visto como mais um mito do que realmente algo científico. Eu aprendi isso principalmente por conta dos discos. Os discos eles têm uma necessidade muito grande de andar em cardume. Então, disco tem até aquela regrinha que você precisa ter no mínimo 3 discos para começar um aquário de discos. E sempre manter em número ímpar, para que tenha um solteirão ali meio que dando uma dinâmica e causando dentro do aquário. É isso mesmo que foi comprovado. Então o que acontece? Eu estava lendo uma reportagem que explodiu essa semana em vários sites aí, que um professor de uma faculdade de ciências biológicas do Alabama, nos Estados Unidos, ele descobriu e ele provou isso, que um peixe, e olha que ele estava usando um paulistinha, aqueles peixes pequenininho, um peixe que ele fica sozinho no aquário ou em um ambiente muito restrito, ele tende a ficar depressivo. E aí ele administrou uma quantidade reduzida de antidepressivo no aquário, na água do aquário, e o peixe voltou à sua atividade normal. Eu vou colocar aí embaixo do vídeo a matéria completa desse assunto e vocês vão ver que quando a gente ouvia falar que a aruanã, por exemplo, aquele peixe amazônico, ele reconhece o dono, e eu já falei algumas vezes que os meus peixes reconhecem quando eu chego na sala. Alguns falam que era brincadeira, e não, é real. Existe até um caso de uma aruanã que era alimentada por um rapaz, e ele morreu, e a aruanã parou de comer. E uma das saídas que a família encontrou foi fazer um pôster do rapaz, colocar do lado do aquário, e a aruanã começou a se alimentar novamente. Bom, eu não sei realmente se isso é uma verdade, mas que os peixes reconhecem e eles ficam depressivos quando as condições não estão adequadas, foi comprovado em laboratório. E então, fica muito esperto, porque assim, o peixe, quando ele fica, o normal do peixe é que ele fique explorando o aquário. Ok, é claro que tem peixes de fundo que eles são muito mais letárgicos, que é o caso do Polypteros, por exemplo. Mas da maioria dos peixes, eles têm que ficar, como vocês estão vendo aí atrás, em constante movimento. Se eles ficarem paradão, tudo muito letárgico, alguma coisa tem de errado, ou várias coisas tem de errado. Pode ser o tamanho do aquário, algum problema com a água do aquário. Então isso a gente precisa tratar, que o seu peixe precisa viver numa condição semelhante a que ele viveria na natureza. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto que eu queria falar com vocês é a respeito da folha de amendoeira, ok? Então a folha de amendoeira, ela é conhecida há muitos anos também a respeito, e isso já comprovado cientificamente, conhecida como um tonificante para os peixes discos e outros peixes de águas tropicais. Ok? Essa folha aqui, ela é conhecida com vários nomes diferentes. Ela é uma planta que ela veio nos lastros dos navios
portugueses. Então assim, imagina que os navios, para manter uma estabilidade, eles vinham carregados de areia da praia, provavelmente lá da Ásia. Então eles colocavam areia do mar aqui dentro do navio, e vinha com sementes de amendoeira. Então elas vieram para o nosso país, espalharam pelo litoral do Brasil, porque quando chegava aqui no litoral, eles descarregavam essa areia, e as sementes da areia lá da Ásia vinha com as sementes da amendoeira e se espalhou aí pelo Brasil afora. Então, ela é muito conhecida aqui em São Paulo, em várias regiões do Brasil, ok? Então, como que eu utilizo essa planta? Ela é bactericida e fungicida, mas não é bactericida, ela tem para matar as bactérias positivas da sua biologia do aquário, não. Ela consegue seletivamente detonar o que pode trazer doença para o seu aquário. Então, as folhas de amendoeira, elas, como é que eu faço? Eu coloco elas, eu colho primeiro lá da planta, como vocês viram eu fazendo. Isso é uma árvore baixa, eu não costumo pegar as que estão no chão por conta de contaminação. E eu venho e eu coloco nessa cestinha aqui, ó, tá vendo? Para ir secando à sombra. Então eu não coloco no sol, então eu deixo ela dentro de casa, certo? E eu vou mudando elas de posições até elas ficarem totalmente amareladas. Aí eu uso uma folha dessa para cada 40 litros de água do aquário. Eu já tinha feito um vídeo sobre ela e realmente é uma coisa que vale a pena tentar. Você que tem disco, vale a pena comprar ou procurar onde tem essa planta e fazer esse teste no seu aquário. Mas fica muito esperto, fique esperto. Se não tiver certeza que a amendoeira, não coloque no seu aquário, você pode envenenar os seus peixes, ok? A última dica é o seguinte, bem rapidamente, por uma sugestão da minha filha, ela falou a respeito de fazer vídeos rapidinhos, ok? Então, nas próximas semanas, provavelmente, nós vamos ter só algumas chamadas e algumas dicas muito rapidamente a respeito de aquarismo, para facilitar, como se fosse um manual de guia rápido. Você vai lá, escuta aquela dica e tá pronto. Qualquer dúvida a gente vai trocando uma ideia aí. Esse foi meu vídeo de hoje, espero que tenham gostado. É isso aí, valeu!